O verdadeiro milagre acontece quando alguém se dispõe a obedecer. Você pode estar pensando o seguinte: obedecer como? Obedecer o quê? Olha só o que eu vou te falar. Eu vou citar as escrituras. Quando o Senhor Jesus transformou a água em vinho, o vinho ele não fez assim e o vinho surgiu. Ele poderia ter feito isso se ele quisesse. Afinal, ele é o Todo-Poderoso. Mas nós pegamos uma instrução nessa passagem bíblica. Por quê? O verdadeiro milagre começou no processo. O verdadeiro milagre começou quando o Senhor Jesus deu ordem aos servos para que os servos enchessem as talhas de água que foram transformadas em vinho. Tá? Tanto é que na passagem lá em João 2,5, a frase é a seguinte: Maria diz o seguinte: faça tudo quanto ele vos disser. Olha só que interessante isso. Nós precisamos nos atentar a isso. Por quê? Infelizmente as pessoas querem coisas assim fáceis, coisas de uma hora para outra. Elas não seguem o processo, elas às vezes não são obedientes. São pessoas às vezes que querem tudo pronto, não querem passar pelo processo de obediência. Mas o Senhor Jesus, ele tem instruções para a sua vida. Nós somos pessoas que nós temos um livro, que é o nosso guia de vida, nosso guia de conduta, que é a Bíblia Sagrada. Então, lá existem normas que devem ser seguidas. E essas normas, que fique bem claro, são para o nosso bem. Se nós seguirmos essas regras, essas normas, esses mandamentos do Senhor, que estão na Bíblia Sagrada, o principal beneficiado será nós mesmos. Nós seremos os principais beneficiados quando nós seguirmos aquelas normas. Lá existem instruções. Assim como existe processo judicial, existem os processos da vida. E nos processos da vida, existem momentos que nós devemos obedecer. Ainda que nós venhamos às vezes, a achar estranho, ou às vezes achar um absurdo, ou às vezes falar assim: isso está muito difícil. Mas nós precisamos passar por isso. Nós precisamos aprender a obedecer às leis do Senhor. Eu não estou falando aqui para você obedecer homens desmiolados, pessoas irresponsáveis, não. Obedeça ao Senhor, obedeça às leis do Senhor. Veja o que diz a Bíblia Sagrada. Tenha um relacionamento com o Senhor. Ore ao Senhor, pergunte ao Senhor qual é a vontade dele em oração. E ele te dará as instruções. Porque a Bíblia Sagrada também fala: medita na minha palavra de dia e de noite. A palavra é muito clara, que nós devemos seguir à risca toda a vontade do Senhor. E nós seguindo a vontade do Senhor, nós seremos filhos obedientes. E filhos obedientes alcançam o favor do Senhor, alcançam o amor do Senhor e o favor do Senhor. Tá bom? É isso que eu tinha para você hoje. Se você gostou dessa mensagem, republique, compartilhe, continue nos seguindo em todas as redes sociais. Que o Senhor sempre tenha uma palavra nova ao seu coração. Um grande abraço, que Deus te abençoe.